Olá, estamos começando mais um vlog aqui do canal. Recadinhos já do começo do vlog. Provavelmente vou passar alguns dias com o meu olho assim vermelho. Fiquem em paz, não é nada demais. É só uma alergia que às vezes ataca, principalmente quando o tempo tá seco. Esse será mais um vlog semanal, nada temático. Vou levar vocês aí comigo durante essa semana. Então hoje é sábado, já é praticamente domingo, né? Porque já tá bem no finalzinho do dia. Eu cheguei em casa agora há pouco, né? Do show da Fresno. Eu passei o dia fora hoje, né? Eu na parte da tarde assisti ao filme novo do Leonardo DiCaprio, né, do Paul Thomas Anderson. Até mostrei aqui pra vocês, né, uma batalha após a outra. E aí depois do cinema eu fui ao show da Fresno e foi muito legal. Não é a primeira vez que eu vou ao show deles e é muito bom o show deles. Eu gosto bastante de Fresno. Cheguei agora há pouco em casa e resolvi já dar o início aqui ao vlog porque, né, antes de eu tomar banho, dormir e tudo mais, falei, não, deixa eu parar aqui pra dar o início ao vlog, só pra gente conversar brevemente aqui sobre o que eu estou lendo, que, assim, a minha ideia já era começar esse vlog agora, porque eu vou firmar um compromisso com vocês de finalizar 2 das 3 leituras que eu tô fazendo no momento. No último vlog, eu conversei com vocês sobre o audiobook do Stephen Graham Jones, que era The Babysitter Lives. Tinha um outro audiobook também que estava planejado para eu ouvir, porque ele também faz parte da mesma discussão lá do Clube do Livro, que é o Clube do Livro da Keila, e a gente tinha que ler essas 2 novelas, assim, esses 2 livros curtos do autor, e o outro é o Killer on the Road. Então eu comecei e já estou quase finalizando, e a minha ideia é finalizar amanhã. E além dele, gente, o Famigerado, aquele livro que eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, dessa vez vem aí, eu vou finalizar porque falta muito pouco. Eu tô quase chegando nos 80% de Os Descaminhos de June Farrell, então a minha ideia é terminar esses 2 livros amanhã. E além disso também, chegar na minha meta da minha Buddy Read com a Ju, de Em Algum Lugar Além do Mar, que tá aqui atrás. Essas são as minhas metas pra amanhã. Eu não sei se eu vou ter tanto tempo assim pra fazer todas essas leituras, mas eu vou tentar, porque amanhã eu preciso ir no mercado, tenho que comprar algumas coisas, eu vou tentar não demorar muito pra eu poder ter tempo livre o suficiente. Também vou tentar ler bastante de manhã. Aí agora, sobre o que eu vou ler em seguida, ainda é um mistério, porque eu tenho algumas opções de livro físico aqui atrás de mim, mas eu queria pegar um audiobook ou um e-book, porque eu estou já lendo um livro físico, então eu vou pensar aí o que eu vou fazer. Não vai ser dessa vez que eu vou fazer sorteio de TBR, tá? Eu vou deixar isso pros meses de novembro e dezembro, porque em outubro eu já tenho o costume de separar os livros que eu vou ler, porque eu gosto de ler livros temáticos, né? Então, pensando aqui, eu até tenho já um e-book que eu posso ler, que é o do Piquenique Literário. Não sei, pode ser que eu comece ele, eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Audiobook também eu já tenho alguns em vista, então eu vou mostrar pra vocês as opções, mas primeiro eu quero finalizar 2 leituras. Preciso finalizar esses 2 livros. Por mais que eu não esteja lendo há tanto tempo, né, o audiobook eu não tô ouvindo há tanto tempo, mas falar a realidade pra vocês, não tá sendo uma experiência muito boa, então eu quero acabar logo. E o outro, que é o June Farrell, não tá sendo uma experiência ruim, mas eu estou sentindo que eu tô levando muito mais tempo do que o tempo que eu gostaria de levar com esse livro, sabe? Já tô arrastando ele há muitos dias, então preciso finalizar, passar aí pra essa TBR de outubro, leituras temáticas e tudo mais. É isso, tá iniciado o vlog. Então, como já tá tarde, o Dex já tá causando aqui, acho que ele tá querendo me dar um recado de que eu tenho que ir dormir. Eu vou então já, né, tirar essa maquiagem, tomar banho e deitar. Logo a gente conversa de novo com algum outro update. Bom, hoje já é sexta-feira. Eu consegui concluir as 2 leituras que eu falei pra vocês, mas não no dia que eu falei pra vocês. Mas isso aí, né, já era de se esperar mesmo, porque geralmente quando eu coloco como meta que eu vou terminar o livro num dia, eu termino no outro. Eu consegui finalizar o audiobook ontem e hoje eu finalizei o e-book. Então vamos por partes. Primeiramente, sobre o audiobook Killer on the Road. Esse, como eu comentei com vocês, era como se fosse ele é tipo um companion pro livro The Babysitter Lives, né? Ele foi lançado até numa edição física em que as 2 histórias fazem parte, né, da mesma edição. Então eu ouvi ambas em audiobook, mas tem essa versão física também que foi lançada aí dos 2 livros em uma edição só. E é justamente por isso que acabou entrando no Clube do Livro, né? Eu acho que a Lala achou que seria mais fácil, né? Por ser uma edição que é fácil de encontrar, né, e também por ter a opção aí dos audiobooks. Eu fico triste de dizer que eu gostei menos do que o outro audiobook, né, o The Babysitter Lives. Porque assim, apesar de eu achar a história interessante, ele é bem, assim, típico slasher. Então ele vai ter um assassino ali que vai perseguir essas pessoas e, de fato, a história, ela acontece ali, né, como se fosse uma road trip, né, uma menina que ela tá fugindo da família dela, enfim, da situação que
ela vive, ela tá fugindo, meio adolescente rebelde, assim, e aí ela encontra alguns amigos nessa fuga, amigos já, pessoas que ela já conhece, algumas pessoas, acho que o namorado dela, amigos, enfim, e aí todo mundo fala, não, a gente vai com você, a gente vai te apoiar nessa sua fuga e tal, e eles acabam encontrando aí nesse caminho, né, esse serial killer, e fica essa coisa meio de gato e rato ali, né, e esse serial killer fica indo atrás dessas pessoas pra matar todo mundo. Então é bem típico de filmes de slasher, né, não é uma história muito diferente, só que aí da mesma forma que em Babysitter o autor colocou umas coisas ali um pouco mais estranhas e tal, nesse livro ele fez a mesma coisa, apesar da história ser uma história simples, assim, né, na superfície, tem algumas coisas que ele coloca que são um pouco mais diferentes, vai pra um lado levemente sobrenatural, assim como muitos slashers, né, tem essa pegada um pouquinho sobrenatural, ali, uma pitadinha de algo sobrenatural, então esse livro também tem, mas ainda assim, gente, pra mim acho que ficou faltando algo, eu não sei se eu achei o livro longo demais, eu acho que é meio repetitivo, justamente por ser um ambiente, digamos assim, pequeno, porque, tipo, a história ela se passa ali, o carro, a perseguição na estrada e, tipo, é só isso, assim, tem alguns flashbacks, assim como em Babysitter também tem flashbacks, tem algumas coisas pra gente entender um pouco melhor, né, principalmente a protagonista, mas é só isso, assim. Eu achei que ele não traz muita coisa, sabe? Ainda que tenha alguma tentativa ali de fazer algo diferente. Não sei, não me identifiquei tanto com a escrita, porque eu achei que a escrita justamente tem essas repetições, inclusive repetições na estrutura das frases. Tem muita frase parecida em muitos momentos, e talvez isso seja proposital, não seja um erro, mas ainda assim foi algo que me incomodou, eu não gostei. Então, os personagens, eles hesitam muito nas frases, e essa hesitação, ela aparece várias vezes na história. Então, às vezes, os personagens ficam assim, não, e aí eu quero fazer tal coisa, e aí eu vou fazer. Então, tipo, tem muitas essas repetições, essas hesitações que são características da fala, né? Quando a gente tá conversando, a gente hesita em vários momentos. Eu mesma aqui, eu corto as minhas hesitações aqui na edição. Mas eu hesito várias vezes quando eu vou falar, né? Eu tenho essas pausas, isso é natural da fala. Mas eu não vejo necessidade de você incluir isso num livro. Eu acho que isso você pode tirar, assim como eu tiro nos vídeos. Na hora de você editar um livro, você também pode tirar essas coisas, né? Eu acho que isso ajuda muito na fluidez da história. E é o que eu tô falando, eu entendo que possa ser uma escolha de estilo, né? Algo característico da escrita do autor, ele escolheu fazer dessa forma por motivos que só ele sabe, mas ainda assim, eu acho que traz mais coisas negativas do que positivas pra história, é isso. Então, não sei, no fim das contas eu acho que eu dei 2,5 estrelas, se eu não me engano, pra esse livro, 2,75, alguma coisa assim, e eu fico triste, tá, gente, porque eu queria muito ter gostado, mas eu já tinha visto alguns comentários não tão positivos, das pessoas que leram lá no Clube do Livro, e assim, ainda pretendo dar chance, assim, pra esse autor, eu quero ler um livro mesmo, de fato, não essas histórias curtas. Quero realmente ter a experiência de ler um romance, né, um livro normal dele, pra poder ver como é que eu vou me sentir, né, se a escrita dele realmente não vai ser pra mim, enfim, como que vai ser a minha relação com um livro dele. Provavelmente vai ser aquele Temporada de Caça, que já foi lançado aqui no Brasil, então talvez lendo traduzido, né, facilite um pouco mais. A escrita dele não é uma escrita difícil de forma alguma, mas às vezes eu consiga ter, pode ser que eu consiga ter um pouco mais de proximidade com a escrita dele, né, lendo em português. Então vamos ver. Eu não pretendo desistir. Eu quero ler o Temporada de Caça e também ainda quero muito ler I Was a Teenage Slasher, mas eu já vi que ele é um autor que divide opiniões. Eu não sabia disso, eu achei que todo mundo gostava desse autor, mas eu fui ver que tem muitos livros dele que são 8,80, assim, tem 5 estrelas e tem 2 estrelas na mesma quantidade. Agora, sobre Johnny Farrell, finalmente consegui finalizar essa leitura, que eu já não tava aguentando mais ler esse livro. Isso acontece muito comigo, assim, né? Tem livro que eu consigo me planejar ali, ler mais ou menos no tempo que eu acredito que eu vou ler, tá tudo certo, me planejo, consigo e tal. Esse livro, eu não sei o que aconteceu. Existem outras situações que às vezes eu me planejo pra ler um livro em 1 semana, 2 semanas e se prolonga por mais de mês. E não tem muita explicação, nem sempre porque o livro é ruim, às vezes é só porque, sei lá, eu não pego o livro e fica por isso mesmo. Depois que eu terminei o livro, eu fui ver algumas das resenhas e eu vi muita gente falando que leu em um dia, ou que leu, sabe, muito rápido, assim, em 2 dias. Eu fiquei, meu Deus, como que as pessoas conseguiram ler esse livro tão rápido? Será que é problema comigo? Porque eu não achei esse livro rápido. Muito pelo contrário, assim, eu achei um livro que demora bastante para as coisas acontecerem. Os capítulos em si, tem capítulos bem curtos, tem outros que não são tanto, mas assim, acho que uma média ali são capítulos de curto para médio, então isso ajuda um pouco na fluidez, mas ainda assim eu não achei que é uma história super rápida, que eu, nossa, não queria parar de ler e tal. Fiquei bem surpresa quando eu vi que essa é a opinião da maioria, assim, das pessoas, né? Obviamente, das pessoas que gostaram do livro. E assim, gente, eu gostei do livro, tá? Como um todo. Eu acho que é uma história fechadinha, uma história redonda. Tem um outro furo, porque histórias que falam sobre questões
de tempo, elas sempre vão se embananar em algum momento, sempre vai ter algum furo, alguma coisa que fica meio sem explicação, né? E essa história, ela vai brincar um pouco com essa parte. Eu não quero entregar aqui muito, mas vai ter ali alguma coisa relacionada a isso. Faltam algumas explicações, assim, pra que a gente entenda melhor, sabe, tudo. Não é entender a mitologia, por exemplo, não é entender o que, né, quais são os conceitos que a autora criou, não é nem isso, mas assim, pra gente entender o todo da história, porque realmente eu não posso entrar muito em detalhes aqui pra não entregar nada aqui que seja spoiler. Então eu acho que falta ali um pedaço da história realmente, pra que a gente consiga, por exemplo, se importar um pouco mais com o romance, sabe? O romance foi uma coisa que eu tinha certa expectativa, e eu achei que é um romance que não tem muita química ali, sabe? Porque falta um pedaço da história. E é um pedaço que a autora não se aprofunda muito, e aí isso deixa a gente meio, como é que eu vou, sabe? Como é que eu vou gostar desses personagens? Como é que eu vou torcer pra que esse casal fique junto se faltam informações sobre o casal, sabe? Então isso me deixou um pouco dividida, assim. A protagonista também, ela toma atitudes que eu não consegui me identificar em nada, assim, sabe? Eu sempre falo isso, gente, eu não preciso me sentir a protagonista do livro pra poder gostar do livro, tá? Não é isso. Mas existem momentos em que, quando o personagem, né, o principal ali, geralmente, enfim, a mulher protagonista, né? Porque afinal de contas eu sou mulher, então vou me identificar mais com mulheres. Quando a protagonista, ela toma atitudes completamente diferentes das atitudes que eu tomaria, isso me afasta, né, um pouco. E aí eu fico com aquela dificuldade realmente de gostar um pouco mais da história. Então, por mais que tenha muitas questões negativas, ainda assim eu acho que ele é um livro que tem sim o seu mérito, tá? A história, ela não é descartável, ela não é uma história assim que, eu não vou recomendar. Eu acho que vale sim a pena você dar uma chance se você se interessou pela sinopse. Só que eu acho que ele tem assim aquela coisa que tá quase lá, sabe? Ele quase chega lá, ele quase chega a ser realmente um livro incrível. Ele tinha tudo pra ser, inclusive, mas infelizmente, pelo menos comigo, ele não foi esse livro incrível, então eu fiquei ali entre 3 estrelas e meia, 3,75, porque eu realmente tinha uma expectativa muito maior, assim, de me identificar mais, de gostar mais, de torcer mais para as coisas darem certo. Eu acho que ele tem também uma coisa assim, de uma tentativa, né, várias vezes existe muito uma tentativa de surpreender você, né, de surpreender o leitor, e eu acho que, assim, como eu já estou acostumada a ler histórias desse tipo, acaba que, assim, muitas coisas não me surpreenderam, sabe? Foram possibilidades que passaram pela minha cabeça, porque esse livro, ele vai ter ali uns mistérios, e as resoluções desses mistérios, as revelações, né, os plot twists ali, eles não foram tão surpreendentes pra mim, porque foram coisas que eu já tinha cogitado em algum momento durante a leitura. Mas eu acho que pode sim surpreender os leitores como um todo, é sim um livro que eu recomendo, mas eu fiquei realmente esperando mais, assim, eu queria que ele tivesse uma vibe muito mais mágica, sabe? Aquela coisa mais encantadora, assim, eu achei que é um livro muito normal, e eu achei que a protagonista, como eu falei, eu não me identifiquei com ela, porque eu achei que ela lida com as coisas de uma maneira tão assim, como se não fosse nada, sabe? Coisas absurdamente, assim, extraordinárias, digamos, estão acontecendo com ela, e ela fala assim, vou resolver isso aqui. Tipo, não tem, assim, muito dilema. Ela tem mais ou menos um dilema mais pro final do livro, de decidir ali uma coisa, mas eu acho que esse dilema, ele deveria ter aparecido em vários outros momentos. Parece que ela lida com as coisas de forma muito natural, e eu não acho que uma pessoa na posição dela lidaria de uma forma tão natural assim. Eu jamais, eu surtaria muito fácil. Então, eu não sei, eu realmente não me identifiquei em muitos momentos ali com ela. Mas ainda assim, recomendo a leitura, tá? Não é uma leitura ruim. É uma escrita muito boa, inclusive. Eu gostei bastante da escrita. Eu gostei muito das personagens femininas desse livro. É um livro que vai mais realmente pra essa coisa da força feminina. Ele aborda bastante essa coisa da sororidade, até de certa forma, sabe? Existe uma união ali muito bonita entre as mulheres, então, não todas, mas a maioria, até porque é uma família basicamente só de mulheres, então tem tudo isso, assim, que é bem legal, mas eu acho que é um livro que me deixa a desejar em vários outros pontos, e por isso eu não consegui, assim, gostar tanto. Agora que eu já tô falando aqui há alguns minutos, eu tô reparando que a minha voz tá meio falhando, e talvez vocês estejam percebendo isso. Eu acordei hoje meio com a garganta querendo doer, sabe? Porque o tempo tá pra mudar, né? E geralmente, quando isso acontece, tipo, de queda de temperatura muito brusca, tava muito quente, tipo, a gente saiu de 35 graus pra 25 de um dia pro outro, e amanhã vai esfriar mais ainda. Aí meu corpo geralmente reage dessa forma, então eu tô sentindo que eu tô com a voz meio estranha. Espero que eu não fique doente, que seja só realmente uma reação aqui da minha garganta querendo fazer graça. Esse update já tá um pouquinho maior do que eu gostaria,
gostaria, mas ainda assim eu queria falar sobre 2 assuntos aqui com vocês. O primeiro assunto é TBR. Queria mostrar pra vocês aí quais são as minhas pretensões de leituras para as próximas semanas. Enfim, eu já tinha comentado com vocês que eu faço mais leituras temáticas, né, durante outubro, a maioria vai ser leitura temática. Mostrar pra vocês algumas das opções, não significa que eu vou ler tudo isso, provavelmente não vou, mas eu espero que sim. O primeiro, que eu já devo começar a ler aí, provavelmente hoje ou amanhã, não sei, mas nos próximos dias, é o Slowfoot, do Brom. Esse livro eu vou fazer uma Buddy Read com o G. Inclusive, gente, G tem canal. Eu já comentei do G aqui em vlogs recentes, eu esqueci de falar pra vocês que agora o G tem um canal, e ele tá postando vídeos lá até com bastante frequência, então eu vou deixar o canal dele aqui pra vocês conhecerem e se inscreverem, enfim, acompanhem lá, porque ele tá postando vídeos bem legais, e a gente vai fazer essa Buddy Read, então, agora no mês de outubro, uma coisa um pouco mais descontraída, né, a gente não faz Buddy Read, assim, muito com meta, porque ele tem um ritmo de leitura bem diferente do meu, então a gente só combina que vai ler durante o mês, e depois a gente conversa sobre a leitura. Tô bem animada pra ler esse livro, parece ser, assim, uma ótima leitura pra outubro. Outro livro que eu também tô pretendendo ler é A Queda da Casa Morta, da T. Kingfisher. Essa autora é uma autora que eu já venho querendo ler há muito tempo. Eu ouço falar muito bem, assim, dos livros. Esse aqui é um livro bem curtinho, que ele é uma releitura, assim, um reconto de um livro do Edgar Allan Poe, que, pra quem não sabe, é um dos meus autores favoritos. Então, tô bem animada, porque ele é baseado no A Queda da Casa de Usher. E, se eu não me engano, é uma série. Então, não sei se é uma trilogia, alguma coisa assim. Ainda não foi lançado aqui o segundo livro, espero que seja. Mas são livros mais curtos. A diagramação desse aqui parece ser bem boa, então acredito que eu não vou ter muita dificuldade de encaixar esse livro nas minhas leituras de outubro. Esse aqui também é um que eu tô muito a fim de ler, A Dowry of Blood, livro de vampiro. Eu já comentei esse livro aqui em algum vlog anterior que eu mostrei quando eu comprei esse livro, né, até porque ele tava na promoção, tá, aproveitei pra comprar. Mais um aí aqui pra TBR. E também um livro que eu comentei recentemente aqui no canal, The Mysterious Case of the Alperton Angels. Esse livro aqui, ele é mais pro mistério, assim, ele não é um livro tanto de terror, é uma outra vibe, mas também que eu acho que super combina com o mês de outubro. É um livro também que eu acho que eu não vou ter muita dificuldade de ler, porque ele tem um formato diferente, ele tem entrevistas, né, ele tem documentos, então ele não é um livro padrão, assim, né, não tem aquele estilo de prosa padrão. Então acho que vai ser uma leitura rápida, estou com bastante expectativa de ser uma leitura rápida. E por último, de leituras temáticas, eu separei Nós Já Vivemos Aqui. Esse livro é um lançamento aqui no Brasil, mas ele já foi lançado há algum tempinho lá fora, tanto que eu vou ouvir o audiobook em inglês, porque já estava na minha lista há muito tempo. Ele tá disponível lá no Storytel, então eu acho que ainda essa semana eu vou começar a ouvir o audiobook. E é um livro que tá super bem comentado, eu já vi muita gente falar bem desse livro, parece ser o meu tipo de livro, assim, de terror, de suspense, então eu tô bem interessada. E como eu disse, ele foi lançado recentemente aqui no Brasil pela Intrínseca, então já tá disponível aí pra quem tiver interesse nesse livro. Falei das leituras temáticas, o que eu tenho de leituras não temáticas pra ler esse mês é o livro do Piquenique Literário, que eu quero começar em breve, que eu vou ler em e-book, porque vocês viram que a maioria aqui é tudo livro físico, né, então eu preciso encaixar um e-book aí também no meio. E o livro de outubro não tem nada de terror, nem de suspense, nem nada, gente, é o Projeto Rose. Eu lembro que esse livro, ele fez um certo sucesso, assim, teve assim um bafafá na época do lançamento, vi muita gente lendo, muita gente comentando, mas assim, não é um livro que tenha mantido tanto hype, né, acho que foi mais na época do lançamento mesmo. Se eu não me engano, a gente vai ler esse livro em outubro, porque o tema de outubro foi livros da Oceania, se eu não me engano, autores da Oceania, alguma coisa assim, e o autor de O Projeto Rose é australiano, se eu não estiver falando bobeira, tá? É bom, assim, pra dar uma variada, né, já que eu vou estar lendo bastante coisa pesada, então eu vou ler O Projeto Rose, que é mais, assim, um romance, né, uma coisa um pouco mais levinha ali, uma comédia, pra dar uma equilibrada com o restante das leituras. Também estou trazendo de setembro, na verdade estou trazendo já de muitos meses, o Lírio Azul, Azul Lírio, e eu estou, ó, isso aqui assim, ó, de abandonar essa série, mas vamos fingir que não, né, vamos fingir que não vou abandonar, vamos dar ainda mais uma tentativa, e obviamente ainda estou lendo Em Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Klune. Então esse aqui, sigo firme e forte aí na minha Buddy Read com a Ju, e não vou comentar nada por enquanto, vou esperar eu chegar na segunda meta, que eu não cheguei ainda, então vou esperar chegar na segunda meta, e aí eu trago meus comentários pra vocês. Olha, ainda tem um assunto que eu quero conversar com vocês, mas eu vou deixar pro próximo update, porque esse aqui já ficou muito grande. Então, no próximo update, eu converso sobre uma outra coisa que está alugando um triplex na minha cabeça. Mas não vai ser agora, que eu também já cansei, já falei demais, a minha voz já tá realmente me incomodando o que ela tá falhando. Eu preciso tomar banho, eu preciso jantar. E no próximo update, então, eu falo sobre outros assuntos, porque, né, agora eu só torcer pra minha voz melhorar. Vou já tacar uma Strepsils pra dentro. Já taquei uma pra dentro hoje mais cedo, né, hoje de manhã. E antes de dormir, vou tacar mais uma Strepsils pra dentro, porque ela ajuda bastante nesses momentos. E é isso então, gente. A gente se fala no próximo update em breve.
Cheguei pra finalizar o vlog. E assim, não se enganem com a minha animação, tá? Porque não tenho tantas notícias boas. Na verdade, eu queria ter finalizado esse vlog ontem. E vocês já devem estar reparando que eu tô com uma voz ainda meio, né, de doente. Porque, pois é, né, gente? Eu fiquei doente. Eu acho que a última vez que eu conversei com vocês foi na terça-feira, que foi exatamente uma semana atrás. E essa semana toda eu fiquei doente, assim. Eu fiquei com a garganta muito ruim. Aí começa pela garganta e aí eu vou depois começando a ter outros sintomas. Não foi nada muito grave, assim. Foi só realmente a garganta enchendo a minha paciência. E aí até ontem eu tava com uma tosse também insuportável. Agora deu uma diminuída a tosse. Eu ainda tô com alguns resquícios, mas creio que daqui a uns 2 dias eu devo estar 100%. E é isso, né? Então acabou que eu ter ficado doente atrapalhou bastante aí a gravação aqui do vlog. Eu queria ter feito mais updates, eu queria ter lido mais. Eu li muito pouco nesses últimos tempos, porque, né, quando a gente fica doente, a gente meio que não quer fazer nada da vida. Então acaba que, assim, eu não consegui mesmo, assim, ler tudo o que eu queria. Eu não tinha muito ânimo pra ler, então até por isso que eu tenho 2 leituras pra conversar com vocês que eu fiz, mas foram leituras mais assim, uma foi um audiobook e a outra foi um quadrinho, porque era o que eu tava conseguindo ler, não tava conseguindo me concentrar muito assim na leitura tradicional, digamos assim. Então, né, é isso, né, ficar doente acaba dificultando aí a nossa vida, é assim mesmo, às vezes o corpo pede arrego. Eu ainda cheguei a pensar em estender esse vlog um pouco mais, mas assim, essa semana tem algumas coisas que vão acontecer, eu vou receber visita aqui em casa, então eu prefiro não estender muito esse vlog, vou terminar ele por aqui e devo começar o próximo no final da semana, talvez na sexta ou na quinta-feira, não sei ainda. Mas falando então sobre o que eu de fato consegui ler, como eu disse, eu li um e-book e um audiobook. Peguei assim um quadrinho porque eu tava muito nessa de tipo, ai, não tô lendo nada, eu quero pegar alguma coisa pra ler, e eu não quero pegar as leituras que eu estou fazendo no momento, eu quero uma coisa diferente. Então eu peguei um quadrinho, que inclusive foi uma indicação da Paloma Mantovani. Se você não conhece o canal dela, vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem. Eu adoro o canal da Paloma e adoro o conteúdo que ela faz, a gente brinca até que a gente é meio gêmeos, assim, tem gente que acha a gente super parecida. Eu não acho tão parecida assim, mas confesso que em alguns momentos já olhei assim pra ela e falei, não, realmente acho que a gente se parece. Eu gosto muito de pegar indicação com ela, já li vários livros que ela indicou e gostei, então eu acabei pegando esse quadrinho pra ler, que é mais cozy, que é uma série que se chama Sad Ghost Club. Eu não sei se é Ghost ou Ghosts, agora eu esqueci se é no plural, mas enfim, vou deixar a capa aqui pra vocês verem. Eu li o primeiro volume e até onde eu sei, no momento a gente já tem 4 volumes lançados e parece que vai ter um quinto que vai ser lançado em breve, uma coisa assim. Eu já tenho o 1 e o 2 que eu comprei e o 3 tava muito caro, eu não comprei, mas o 4 tava na promoção e eu comprei o 4, então eu meio que não vou conseguir ler tudo de uma vez, porque eu preciso esperar o volume 3 abaixar o preço, né, do e-book. E assim, gente, muito fofo, sabe? Assim como a Paloma já tinha falado quando ela leu esses livros, eu não me lembro quantos volumes ela leu, né, no vlog que eu vi, mas ela tinha dito que era uma coisa assim, mais fofinha, assim, e tal, e realmente é. Ele, por mais que tenha essa coisa de fantasma, ele não tem essa vibe de Halloween. Eu não sei porque que eu achei que tinha, mas não tem nada a ver com Halloween, gente. Eu acho que o fantasma, ele tá meio aí como uma metáfora, sabe? Ele é utilizado ali como uma metáfora para pessoas que estão com questões de saúde mental, depressão, ansiedade, enfim, questões ali que pessoas que estão lutando com questões de saúde mental. Então ele é meio que o fantasma, ele é só para representar essas pessoas e não necessariamente um fantasma propriamente dito. Então ele tem uma estética de livros de Halloween, mas a história em si não tem nada a ver. Os personagens que são esses fantasminhas, a gente até pode considerar assim que os fantasmas são pessoas e têm gêneros e tal, mas só que eles são meio gênero neutro, assim, são tratados por nomes que são neutros, mas eu acho que fica no ar mesmo essa coisa de você entender que essas pessoas, elas são só pessoas, assim, esses fantasminhas são pessoas e não faz muita diferença você saber se são meninos, meninas, pessoas não binárias, enfim, é uma coisa que tanto faz, sabe, porque é mais para representar mesmo essa luta com questões de saúde mental. Tem que acelerar aqui esse update pra não ficar atacando minha tosse. Mas, então, assim, eu gostei, eu achei muito fofa a história. É um quadrinho curto, assim, ele é todo preto e branco, achei o traço muito fofo. É uma história que até ela é mais indicada pra, eu diria até que infanto-juvenil, assim, os personagens, eles estão no ensino médio. Então fala muito sobre essa coisa de, tipo, você ter que decidir a sua carreira quando você é jovem, e toda a pressão que isso implica, sabe? Toda essa pressão de você já ter que decidir o seu futuro quando você é muito novo. E eu acho que isso também acaba se aplicando pra várias outras
outras coisas na sua vida, né? Então, por mais que seja uma história mais jovenzinha, a gente que é adulto também pode ler e se identificar com outras questões, assim, não necessariamente com esse ponto de, decidir a minha carreira, mas também com outras coisas, de como você lida com a pressão, né? O que isso faz com a nossa cabeça quando a gente tá se sentindo muito pressionado. Acho que é uma leitura que eu indico pra todo mundo, assim, se você tiver interesse, eu acho que é uma leitura bem gostosa, rápida, e eu tô animada pra continuar a série. Mas o segundo eu pretendo ler em breve, e aí quando eu ler eu comento aqui com vocês o que eu achei. Mas eu achei o primeiro muito, muito, muito fofo e dei 4 estrelas. Agora, sobre o audiobook, eu não sei, acho que eu tinha comentado, gente, agora sinceramente eu não tô lembrada se eu cheguei a comentar que eu tava interessada em pegar esse audiobook, que é o We Used to Live Here. Tem aqui minha memória que eu comentei sim com vocês. Foi um audiobook que eu ouvi até rápido, assim, não me tomou muitos dias, assim, foram poucos dias que eu passei ouvindo ele. Uma loucura, viu? Uma loucura completa este livro. Eu já tinha visto muitos comentários de gente falando que realmente era muito doido. Eu já sabia que o final era aberto, então eu já tava ali com aquela expectativa de não entregar muita coisa. Mas na real, essa seria assim a minha única crítica a esse livro. É o fato de ele entregar muito pouco mesmo, assim, nesse quesito de respostas, explicações, ele entrega muito pouco. Eu nem digo do final em si, porque eu acho que o final, ele tem explicações o suficiente para que você crie a sua realidade. Então eu, né, baseando ali nas coisas que eu acredito, enfim, em qual é a minha opinião sobre certos assuntos, porque eu não vou falar aqui nada para não entregar, mas eu tenho ali um final que eu acho que para mim faz sentido. E eu acho que vai muito disso, do que você acredita na sua vida. Se você é uma pessoa mais cética, você vai levar a história pra um certo lado. Se você é uma pessoa que gosta de conspiração, que gosta de uns negócios assim, você vai levar para outro lado. E eu faço parte desse grupo. Então, depende muito do que você acredita, das coisas que você gosta, enfim, para você entender o final de um jeito ou de outro. Mas, tirando essa questão do final em si, eu acho que em toda a história o autor ele dá poucas respostas sobre tudo, assim, sabe? Sobre a mitologia mesmo que ele criou. Então fica muita coisa sem resposta. A gente não entende muito bem as motivações de certos personagens. Onde que tudo começou. Não dá pra entender muito o início das coisas. Por que essas pessoas estão fazendo as coisas daquela forma? No todo, assim, eu achei um livro muito bom, porque ele mantém você realmente muito interessado. Ele dá uns medinhos, assim. Eu vi muita gente falando que, nossa, ficou aterrorizada. Eu não fiquei tão aterrorizada, mas eu fiquei bem assim, tipo, principalmente, acho que nas partes que a gente tem ali de quebra entre um capítulo e outro, essas partes foram as que me deixavam mais assustadas, porque tem como se fosse, eu não sei como é que isso tá no livro físico ou no e-book, mas no audiobook a gente tem, entre os capítulos, alguns documentos, algumas outras informações, como se fossem assim umas migalhas que o autor vai te dando, pra você ligar os pontos. Então você vai tendo informações, notícias, documentos, enfim, várias coisas que você pode ir tentando montar ali aquele quebra-cabeça com essas informações extras que o autor tá te dando. Então eu acredito que no livro também tenha, né, o documento mesmo pra você ler, enfim, as coisas, só que no audiobook é tudo, obviamente, falado, e a forma como isso era construído era um pouco assustadora, assim, porque me lembrou, sei lá, uma coisa meio Arquivo X, assim, uma coisa, sabe, bem mistério, assim. Então, eu achei bem interessante, e essa parte eu achei mais assustadora do que a história em si. E definitivamente recomendo esse livro, né? Agora eu tô lembrando aqui que eu cheguei a comentar, assim, que esse livro também já foi lançado aqui no Brasil. Eu super recomendo esse livro, mas não crie expectativa de que esse livro vai te entregar respostas. Ele não vai te entregar praticamente nada, ele vai largar tudo na sua mão pra você decidir o que você acha que aconteceu. Eu sei que tem muita gente que, eu nem fui atrás disso, mas eu sei que tem muitos comentários no Reddit, tem uma galera lá que super discute esse livro, os temas que ele aborda. Acho que dá pra você ir bem a fundo, assim, na história e entender um pouco das teorias das pessoas. Eu não fiz isso ainda, mas eu pretendo fazer. Eu quero muito entrar nesse buraco de minhoca, assim, sabe? De ficar meio louca das ideias, procurando, assim, pra ver o que as pessoas acham. Mas eu, como disse, concluí a história e já tenho, assim, um final que eu acredito. Mas acho também que é divertido saber o que as pessoas pensam também sobre o livro e sobre o final, porque é um livro que dá muito pano pra manga aí pra gente conversar e pra gente confabular sobre, afinal de contas, o que estava acontecendo naquela casa, com aquelas pessoas, enfim. Então eu sinto que eu poderia dar 5 estrelas pra esse livro, porque ele é bom nesse nível, mas eu não consigo dar 5 estrelas pelo fato dele realmente deixar muita coisa em aberto e muita coisa sem nenhuma explicação, né? Acontecimentos que você fica, tá, mas o que significa essa cena aqui? Você vai ficar sem saber. Então, por causa disso, eu dei 4 estrelas, mas definitivamente um livro muito bom e que eu recomendo bastante.
desde que você não se importe com finais em aberto e desde que você seja uma pessoa que gosta de criar teorias na sua cabeça sobre o que, afinal de contas, está acontecendo, né? Você não precisa ter tudo mastigadinho pra poder aproveitar uma história. Então, gente, essas são as atualizações que eu tenho pra fazer pra vocês. Infelizmente, eu não tenho mais nada pra falar dos outros livros, porque o pouco que eu li de outras coisas foi muito pouco, então eu realmente não tenho nada de atualização pra trazer. Isso vai ficar pro próximo vlog. Ficar doente essa semana também, por exemplo, dificultou minha vida. Fitness também, entendeu? Porque mal fui à academia também, dei o meu mínimo e esse foi meu máximo. Aí, antes da gente encerrar o vlog, por mais que seja difícil aqui de continuar falando, porque toda hora eu tenho que ficar parando pra tossir, mas eu queria só comentar, primeiro, uma coisa que eu falei que eu ia falar lá no começo do vlog, eu não falei, e eu já emendo com outro assunto que tem tudo a ver também. Eu ia falar, gente, sobre The Life of a Showgirl, que eu não comentei. E pra falar a realidade, gente, esse álbum, ele alugou um triplex na minha cabeça, né, durante vários dias. Então, como esse álbum morou na minha cabeça durante muito tempo, eu falei, eu tenho que colocar pra fora alguma coisa, entendeu? Sobre a minha opinião. Não que muita gente se interesse, eu já falei sobre esse álbum no meu Insta, inclusive, lá nos meus melhores amigos, mas ainda assim queria dar meus 2 centavos aqui. Até porque agora eu já ouvi ele um pouco mais de vezes, então eu consigo ter uma opinião um pouco mais concreta sobre o que eu achei. Eu fiquei bastante decepcionada com esse álbum, tanto pela sonoridade, que eu achei que ela não traz absolutamente nada de novo, mas também pelas letras, né, gente? Eu acho que foi um downgrade, assim, bem grande. Eu entendo que, assim, os Swifties como um todo, eu não me considero uma Swift, tá? Eu me considero apenas uma fã, assim, esporádica de Taylor Swift. Gente, eu vou ter que tomar um xarope ou uma pastilha, porque tá me dando muita vontade de tossir. Mas, enfim, o que eu ia falar é que eu sinto que qualquer crítica que eu fizer, tem, assim, Swifts que vão sempre rebater, porque eu sinto que existe uma parcela de Swifts, até que grande, que considera que a sua fave ali, considera que Taylor Swift não pode errar. Não existe a possibilidade no mundo de que ela cometa um erro. E aí essas pessoas, elas acabam sempre inventando ou sempre conseguindo encontrar desculpas pra absolutamente tudo que ela faz. Eu sou fã de algumas pessoas que são controversas e que às vezes as pessoas até consideram como problemáticas, né? Por exemplo, minha banda favorita é The 1975, que tem um vocalista, que inclusive, né, já se relaciona com o Taylor Swift, enfim, várias coisas aí. E o Matty Healy, que é o vocalista, ele é considerado uma pessoa super problemática por muita gente. E aí vocês podem falar assim, então você também fica arrumando desculpa pra tudo que ele faz. Só que não é bem assim, gente. Eu não passo pano pra absolutamente tudo que ele faz, só que eu acho que as pessoas caem em muitas fake news com relação a ele. As pessoas falam coisas absurdas sobre ele, porque alguém um dia inventou que ele era racista, que ele era misógino, que ele era, enfim, um monte de coisas que ele não é, e que, por causa de certas situações, ou falas tiradas de contexto, enfim, várias coisas, as pessoas criaram uma narrativa sobre ele que não existe. Mas, quando ele faz coisas erradas, eu não passo a mão na cabeça, muito pelo contrário. E eu acho que, e isso também com outras pessoas, tá? Também eu sou Kid Kat, por exemplo, eu amo a Katy Perry. Teve uma super polêmica agora nesse último álbum dela, por ela ter se envolvido, né, musicalmente com o Dr. Luke e tudo mais. E, gente, eu acho que ela cometeu um erro absurdo. Acho que ela não deveria ter feito isso. Mas ela fez, eu vou fazer o quê, entendeu? Então, assim, ela fez, eu não passo pano, eu não acho que foi certo ela ter trabalhado com esse cara, mas eu acho que tem pessoas por aí fazendo coisas muito piores e as pessoas batendo palma. Principalmente homens, né? Vamos, né, dar nome aos bois aqui. Chris Brown, Kanye West, uma galera aí que faz um monte de coisa muito pior do que a Katy Perry. E esses caras são idolatrados, como se eles nunca tivessem cometido nenhum erro na vida deles. E o erro da Katy Perry é trabalhar com o Dr. Luke e ir pro espaço. Sabe? É umas coisas que eu fico muito revoltada. Mas ainda assim, eu não passo a mão na cabeça dos artistas que eu gosto. Eu não acho que eles são pessoas perfeitas e que nunca vão cometer nenhum erro. Mas eu sinto que existe uma parcela dos Swifties que pensa dessa forma. E aí, qualquer crítica que eu vá fazer aqui, as pessoas, eu sinto que, não que ninguém vai ver aqui nos comentários, porque eu sei que, né, eu não tenho esse tipo de alcance, mas pelo que eu vi, né, na minha bolha ali, vi no Twitter, principalmente, que era muita gente falando assim, não, você não pode falar que você não gostou desse álbum porque as letras são ruins, porque você tem que entender que ela não precisa sempre ser poética, ela não precisa sempre fazer letras incríveis, não sei o que. Tá, realmente ela não precisa, mas ainda assim eu posso falar que essas letras são ruins. Tipo, eu não tô dizendo que ela sempre precisa fazer letras incríveis e maravilhosas, mas as letras desse álbum são ruins. São letras rasas, são letras que, sabe, entregam muito pouco, tirando uma letra ou outra ali que é um pouquinho mais profunda. E a mesma coisa, a melodia. Vocês só querem que ela faça um folclore. Não, eu amo folclore, mas o meu álbum favorito é Reputation, que é um álbum pop, então acho que ela pode fazer um pop muito bem feito, como ela já provou que sabe fazer em Reputation, no próprio 1999. No Lover tem músicas ótimas, que são pop. No próprio TTPD, né, no Tortured Poets, também tem músicas pop maravilhosas. Então, ela sabe fazer. E é por isso que eu fico muito chocada quando eu vejo que ela não está fazendo. Então, pra mim, esse álbum é muito fraco em relação aos outros. Me decepcionou absurdamente. E, assim, com relação a algumas letras, pelo amor de Deus, sabe? Wishlist, por exemplo, é uma música que eu gosto do instrumental. Não é nada revolucionário, mas eu acho gostosinho, assim, de ficar ouvindo. Mas, gente, a letra, pra mim, eu acho que é a pior letra desse álbum. Ela e a letra de Wood, pelo amor de Deus. E, mais uma vez, já vi gente, né, rebatendo
errado. Ela não pode se divertir. Tipo, gente, ela pode se divertir. Tem várias letras divertidas em outros álbuns que são muito melhores que as letras desse álbum, pelo amor de Deus. Então, assim, a minha crítica é essa, resumindo. Só que me incomoda essa coisa de ver alguns Swifties falando, né, e agindo como se ela não pudesse, não existe a possibilidade dela errar. Tudo que ela faz é milimetricamente planejado e ela sempre está certa em todas as coisas que ela faz. E vocês não podem simplesmente respirar e falar, galera, dessa vez acho que realmente ela não entregou aquilo que ela poderia entregar, que ela já mostrou que ela pode entregar, porque essa é a minha crítica. Fica aí os meus 2 centavos, é só esse aí o meu pensamento. E eu acho assim que, né, só pra encerrar mesmo, ainda sobre as letras, eu acho que são letras que eu tenho várias críticas em vários aspectos às letras, mas principalmente com relação ao momento que os Estados Unidos e o mundo tá passando, e aí você pega as letras nesse momento, parece que é isso, sabe? Poxa, tudo isso acontecendo no mundo, você vai falar sobre isso aqui? Então eu acho que é meio fora de tom, assim, algumas coisas, sabe? Cada um faz o que quiser, né? Ainda assim, eu escuto o álbum, acho o álbum divertido como um todo, sabe? Não é um álbum que eu não vou escutar. Eu já escutei algumas vezes, tem algumas músicas que eu gosto bastante, mas é isso. Acho um trabalho muito inferior ao que a Taylor já provou que sabe fazer. E muitas das músicas eu tenho que escutar e fingir que eu não sei falar inglês, porque eu tenho que fingir que eu não entendo o que tá sendo dito ali, porque se eu paro pra prestar atenção um pouquinho na letra, eu quase me encolho de tanta vergonha alheia. E aí eu, né, linkando com isso, queria falar sobre o novo álbum da minha bandinha querida do coração, Lainey, que foi lançado uma semana após o Showgirl, né? Então, foi lançado agora na sexta-feira, dia 10, e assim, gente, um sabor. Muito bom esse álbum. Infelizmente, eu acho que eu, como uma fã saudosista dessa banda, e de muitas bandas que eu conheço já há muitos anos, isso me torna um pouco saudosista, né? Porque eu comecei a ouvir a banda no início, então eu tenho aquele apego muito grande ao início, né? As músicas do início. E, de fato, eu acho que aquela banda com aquela vibe, ficou lá no começo mesmo, nos 2 primeiros álbuns. Acho que agora é aceitar mesmo que é uma outra vibe, mas ainda assim eu acho que eles conseguem resgatar um pouquinho da essência que eles tinham lá no início. Mas ainda assim eu acho que tem muita coisa boa pra ser feita e eles estão sabendo fazer dentro dessa nova proposta deles. Então eu fiquei muito feliz, né? Porque aí 2 semanas de álbuns, né, de artistas que eu gosto, ainda que eu não tenha amado tudo que saiu, mas eu sempre fico muito feliz, gente, com música novas. Tem uma coisa que me deixa muito feliz nessa vida, é músicas novas dos artistas que eu gosto. Também algumas outras bandas, enfim, artistas que eu gosto, andaram lançando coisas recentemente. No dia mesmo do lançamento da Taylor Swift, uma outra banda que eu gosto, chamada The Midnight, lançou um álbum muito bom. Então eu fico muito feliz de sempre ter músicas novas pra ouvir, porque amo música, vocês sabem disso, amo ir aos shows. E inclusive Lainey vai anunciar as datas da turnê na quinta-feira. Então, provavelmente no próximo vlog, vou estar sorrindo ou chorando pelo anúncio de datas aqui no Brasil. Que, sinceramente, falar um negócio pra vocês, eu espero que seja só uma data, porque eu não tenho dinheiro pra ir em mais de um show. Então, eu estou torcendo pra ser só um show aqui em São Paulo, mais nada. Tá bom já. Vou ficar feliz, porque é tudo que eu posso bancar. E olha lá, porque nem isso podendo bancar direito, mas eu já tô aqui tossindo horrores, então eu vou parar de falar. Eu tô pensando ainda se no próximo vlog eu vou fazer alguma coisa temática ou não, mas provavelmente não, acho que eu só vou mesmo continuar as leituras aqui que eu tô fazendo, dar andamento na minha TBR, tentar acelerar aí, porque a gente já está na metade do mês e eu tô sentindo que eu li pouco. Então eu quero correr atrás das minhas metas pra esse mês, da minha TBR pra esse mês. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado do vlog e a gente se vê em breve num próximo vlog ou num próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês!